Olá, trago hoje uma sugestão para aqueles que gostam de romance, em especial romance policial. É o livro O Caso Saint-Fiacre, da autoria de Georges Simenon, onde está presente o seu detetive mais conhecido, o comissário Maigret, e é da Companhia das Letras. A narrativa começa numa pequena estalagem, com a dona batendo a porta de um quarto, avisando ao comissário que o primeiro toque da missa acaba de soar, que são 5:30 da manhã, se ele pretende ir à missa, que ele precisa se levantar. Então, ele se levanta, se arruma, e aí, quando ele está saindo para a missa, ele pega na sua carteira um papel onde se lê assim: Polícia Municipal de Moulins, transmitido para os devidos fins à Polícia Judiciária de Paris. Então, ele pertencia à Polícia Judiciária de Paris, recebeu esse bilhete e está na região de Moulins. Anuncio que um crime será cometido na igreja de Saint-Fiacre durante a primeira missa do dia de finados. Então, ele se dirigiu para lá e está se preparando para ir à primeira missa do dia de finados, a qual também vai a dona da estalagem. Ele entra na igreja com ela se dirige ao seu local dentro da igreja, entram mais 2 ou 3 pessoas e começa a missa. E ele percebe que de homens grandes, adultos, só estão ali ele e o padre. Ele não vai matar ninguém e o padre dificilmente vai cometer um crime, porque de onde ele está todos veriam. Quando está depois da comunhão, as mulheres voltam, comungam, voltam, se ajoelham, e a maioria delas, que são pouquíssimas mulheres, coloca o rosto entre as mãos, fazendo a sua oração final depois da comunhão. Terminada a missa, as poucas mulheres que lá estavam, começam a se levantar, até que resta uma única, que é a Condessa de Saint-Fiacre, que está imóvel, ajoelhada no seu local. E então o sacristão olha para ela e fica meio hesitante. O comissário vai para perto dela e eles estão muito impactados com a imobilidade dela. Aí então o comissário toca no ombro dela e ela cai sem vida. Ela estava morta. Aí começa, leva para a sacristia, o que houve e tal, E aí, deixe-me achar aqui no livro qual é a parte, Ele fica pensando, mas como assim, O que aconteceu? E aí já dizem que pode ter sido um ataque do coração, e etc. E aí, então, ele se dá conta de que, logo após a comunhão, tem uma oração para ser feita, e essa oração está no livro chamado Missal. Então, ele dá um jeito de pegar o missal da senhora Condessa, vai para a página 221, onde está escrito Prece após a comunhão. E nesta página, ele encontra um pedaço de jornal que diz assim: recortado de qualquer jeito, e que desde o primeiro exame tinha uma aparência esquisita, como se tivesse sido mal impresso. O que diz nesse bilhete? Nesse recorte de jornal. Paris, 1º de novembro. Um dramático suicídio ocorreu esta manhã num apartamento da Rue de Mirons-Nil, ocupado há anos pelo conde de Saint-Fiacre e sua amiga, uma russa chamada Marie V. Tendo declarado à amiga que tinha vergonha do escândalo provocado por certo membro de sua família,
O conde disparou uma bala de pistola na cabeça e morreu alguns minutos depois sem recobrar a consciência. Acreditamos saber que se trata de um drama familiar particularmente doloroso e que a pessoa a que aludimos acima é a mãe do desesperado. Então, o que acontece? A condessa, que já tinha uma saúde frágil, foi fazer a sua prece após a comunhão, abriu o missal e encontrou uma nota do jornal daquele dia que dizia que o seu filho havia cometido o suicídio devido à vergonha do escândalo provocado por um membro de sua família, que era a própria condessa. Então, o que acontece? Ela morreu de infarto, mas, na verdade, ela foi assassinada por quem colocou esta notícia falsa no seu missal. E aí, então, começam os trabalhos do comissário Maigret, não sei como é que se diz o nome dele, para descobrir quem a teria assassinado e por quê. É muito interessante, eu fiquei presa à história, apesar de não serem os romances policiais o meu estilo preferido de texto, mas eu queria muito chegar ao final e fui absolutamente surpreendida por ele. Então fica aqui a sugestão para aqueles que gostam de romances e de romances policiais, o caso Saint-Fiacre, da autoria de Simenon, Companhia das Letras.